Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Pedagogia em Ação. Hoje com o nosso convidado Vinícius, ele vai falar um pouco do papel do pedagogo na utilização do Moodle. Ele tem uma experiência muito boa na área tecnológica, ele é formado em pedagogia, ele é design instrucional também, ele tem uma experiência na área de formação continuada utilizando o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Para a nossa live, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma live aqui no Pedagogia em Ação. Tudo bem, Vinícius? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma live. Feliz aí pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre educação, tecnologia, Moodle, tudo isso que envolve fazer do design institucional e do pedagogo também nesse cenário, né? Isso mesmo. Eu queria até que você contasse um pouco para as pessoas como é que foi a sua trajetória até chegar à sua carreira hoje na área tecnológica, porque às vezes a gente cai de paraquedas assim, na área tecnológica. Eu, por exemplo, eu entrei na faculdade pensando em seguir a área de educação corporativa, pedagogia empresarial e acabei entrando profundamente na área de tecnologia, né? Então é até bom, assim, a gente vai ter um bate-papo muito bom aqui. Queria que você contasse um pouco da sua experiência, né? Como é que, desde a sua trajetória na faculdade de pedagogia até hoje, como é que foi? Na verdade, eu comecei na área de tecnologia, né? Quando eu era bem mais novo, eu optei por fazer um curso técnico, a nível de curso técnico, né, profissionalizante de desenvolvimento web. Então, ali eu já comecei a buscar como que a gente transformaria espaços online. Então, esse foi o primeiro Sim. curso que eu fiz na tecnologia. E depois, um certo tempo depois, eu acabei passando, né, para pedagogia na Universidade Estácio de Sá. Eu vinha já prestando o vestibular, consegui ir com o meu sonho de consumo, que era cursar História na UFRJ, mas eu acabei... Eu sabia que a escola era o meu objetivo, né? Para atuar com a A área educação de era o meu educação. Isso, era o meu objetivo principal. E aí eu fui para Estácio, no ano de 2012, comecei a cursar pedagogia lá, pelo ProUni, né? Eu fui bolsista ProUni na Estácio, bolsa integral. Dali começou a mudar, né, tanto a minha vida pessoal quanto profissional. Algumas portas foram se abrindo, outras questões foram chegando, né? Porque antes eu vinha de uma história muito mais dura, né? Hoje eu, né, de pouco acesso ao estudo mesmo, né, de dificultosa para poder conseguir pagar. E depois da faculdade, isso foi mudando. E aí, acho que em 2016 eu passei por um processo de estágio, né, no Departamento Nacional SESC, e dali é que, de fato, as coisas começaram a fazer mais sentido. Porque eu não vi ainda muita ligação com essa formação técnica de desenvolvimento web com a pedagogia, que era o meu sonho, né? Assim, a minha história de vida é que eu era um aluno complicado, e agora eu queria trabalhar com esses alunos complicados também, né? Porque eu era complicado, mas tinha um motivo, né? Tinha uma razão. E eu queria atuar na escola para trabalhar justamente com esses alunos complicados também, para dar oportunidade para eles. E aí, no SESC, foi que eu vi a possibilidade de juntar essas duas formações, que até então, antes de chegar no SESC, eu estava vivendo um dilema muito forte, que foi de ter investido antes numa área tecnológica e agora tenho a oportunidade de fazer um curso de ensino superior numa área totalmente diferente, né? Na minha cabeça, no início, era uma área totalmente diferente, que não tinha nada Você a não ver com entendia que podia unir, né, essas áreas. Exatamente, né? Então, quando eu chego no SESC, é que eu tenho essa visão, né, de que, olha, talvez eu não precise abandonar o fazer, mas sim eu posso agora juntar, né, somar essas duas áreas de conhecimento e dar mais qualidade aos trabalhos que eu
eu posso desenvolver agora. E assim, isso também foi um processo, né? Não foi um estalo chegar no SESC, mas foi um processo também, né? Quando eu chego no SESC, eu chego muito cru, né? Como todo estagiário, né? A gente, ter, né, mais acesso a esses tipos de estágio, como o Departamento Nacional SESC oferece, para que a gente tenha, de fato, uma noção, né, de como que é o mercado de trabalho, né, de como que é o fazer mesmo profissional, com acompanhamento desse, com acompanhamento de pessoas que têm visão e que acreditam nos processos de estágio. E aí lá ficou muito claro, porque quem foi minha supervisora foi a Aline Albuquerque, né? Acho que ela está vendo aí, um abraço para você, Aline, que me apresentou o Moodle. Eu não conhecia o Moodle ainda, né? Em 2016, eu não conhecia. E não foi um amor à primeira vista, digamos assim. Não foi? Não foi, não foi. Eu detestei quando ela me apresentou. Eu falei, não, eu não vou trabalhar com isso aqui, não. Por quê? Porque eu não enxergava ainda a capacidade pedagógica da ferramenta e só o layout. Né? Quando eu conheci o Moodle que a gente trabalhou lá, ele ainda era um pouco antigo. Né? E eu falei, nossa, não, eu não quero trabalhar com isso. E só que, como processo de estágio, a gente estuda bastante, né? E me foi dada a oportunidade lá no Departamento Nacional SESC de desenvolver coisas, né? De botar a mão na massa com orientação, né, ao todo tempo, e aí as coisas foram ficando mais claras para mim. E hoje, assim, eu acho que eu sou um dos maiores defensores do Moodle, porque é uma ferramenta muito robusta e que cresce muito, né? Todo ano cresce, né? Tem uma comunidade gigante de desenvolvimento que desenvolve soluções para a ferramenta. Então, assim, hoje eu não vejo outra ferramenta para instituições de ensino, seja da formação normal, né, como o ensino regular, ou das instituições privadas, Formação ou continuada. da formação continuada das corporações. Hoje o Sim. Moodle é uma ferramenta que pode oferecer opções para todos esses nichos, né, para esses setores. O Moodle é muito completo, né? Sim, muito completo. Então, a partir desse estágio que você teve no SESC, já abriu um novo leque de atuação para você. Você entendeu que você podia complementar a tua formação, né, da área educacional com a tua formação na área tecnológica, né? E você se tornou um desenvolvedor no SESC, né? Teve esse diferencial também. Você cresceu no SESC a partir dessa sua formação que você teve, né? Sim, e das oportunidades também de estudar lá, né? Porque é muito bom a Sim. gente falar sobre o processo de estágio, que a gente não costuma ver assim. Eu fiz estágio em outros lugares também, só que Uhum. lá é um estágio onde você se desenvolve. Né? A instituição, a todo tempo, está preocupada com o desenvolvimento dos estagiários. Então, eu pude Sim. aproveitar muito de ver isso. E fez total diferença. Né? Antes de chegar nesse processo de estágio, eu não via muita relação com as duas áreas de atuação. Hoje, essa relação entre as duas áreas de atuação é o que não me deixa desempregado, por exemplo. É o que me faz hoje ter Sim. opções de trabalho. Porque todo mundo precisa, né? E como é um diferencial ter essa formação, né? Essa formação educacional e tecnológica também. É um diferencial isso, né? Poucas Exatamente. pessoas se preparam para isso, né? Muito bom, Vinícius. E aí depois do SESC, o que que aconteceu? Você se preparou, teve E esse pulo aí, a sim? história no SESC ela durou um pouco mais de 4 anos, né? Porque foi um processo de estágio. E aí depois, Aham. né, teve a oportunidade de ser contratado como assistente. E aí eu pude desenvolver outras habilidades. E aí depois teve outra oportunidade de ser contratado como analista. E aí eu fui vivendo momentos ali dentro da instituição. Bom. Chegou, né, o fim desse contrato, né, desse momento de trabalho com o SESC. Aham.
Depois eu tive a oportunidade de trabalhar um certo tempo ali na Fiocruz, né, com a equipe da Escola de Gestão de Aprendizagem, da COGEP. Até bem pouco Uhum. tempo, né, agora está recente o fim desse contrato, mas a gente seguiu um trabalho mais ou menos na mesma linha do que a gente conseguiu desenvolver no SESC. É claro, com um tempo muito reduzido, ainda tem bastante coisa para fazer, mas a pegada foi, né, nesse sentido, né, de projetos, de formação continuada, né, o uso do LMS Moodle como uma base para que as formações aconteçam, ou como um espaço de construção colaborativa entre os profissionais da instituição. Então, foi mais ou menos nessa Sim. linha. Sim. E aí contar um pouquinho também para as pessoas o que que é um Moodle, né? Eu já trabalhei com Moodle, eu sei as possibilidades que o Moodle apresenta, mas você é um profissional que eu pouco vejo no mercado, porque você tem uma base tanto tecnológica quanto educacional. Tem muita gente que só tem essa base educacional e entra para trabalhar na área de tecnologia, né? E você tem essas duas formações, né? Você é um profissional diferenciado. Então, explica pra gente, até na sua visão, o que que é o Moodle, por que que o Moodle te conquistou para você começar a trabalhar com essa plataforma de aprendizagem, né? Bom, o Moodle, a grosso modo, a gente pode dizer que é um sistema de gestão da aprendizagem. Né? Isso é a Sim. definição, até que está no. Qualquer um pode consultar hoje nos espaços oficiais Um da LMS, né? isso, o LMS, que foi desenvolvido para a gestão da aprendizagem. Né? Mas a gente pode utilizar ele para outras coisas também. Né? Eu costumo dizer que o Moodle, ele né, se eu só tomar também, aproveitar, deixa que você tomou uma aguinha, exibir minha caneca do mais querido do Brasil. O Moodle, eu costumo dizer que ele é uma das ferramentas mais camaleoas assim, desse ramo, né? Porque ele é bem adaptável, né? Ele é tanto utilizado em corporações, escolas, no ensino superior, né? Então, ele é uma ferramenta adaptável. E ele pode ser utilizado também para a gestão do ensino, não só da aprendizagem, né? Eu costumo dizer que são processos relacionados, eles acontecem, uma via de mão dupla, e também pode ser feita a gestão do ensino desde que você leve todo esse planejamento que se faz do ensino para a ferramenta. Né? Ele está de braços abertos Sim, também para essa gestão do ensino, com automatizações, né? Com espaço para gestão separado, através de acesso condicional. Então, todo essa gestão do ensino pode também estar dentro da ferramenta Moodle. Hoje a gente consegue fazer isso. Né? Acho que desde sempre. Eu falo hoje porque eu comecei, o Moodle já tinha já uma história. Né? Quando eu comecei, quando eu conheci a ferramenta, ela já tinha já tempo já de uso, já era uma das mais utilizadas no mundo inteiro. Né? Então, sim. tem essa possibilidade também de trazer todo o planejamento da instituição para dentro da ferramenta, né? Criar espaços colaborativos, enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer dentro do LMS Moodle. Sim, é até importante falar isso, porque o Moodle é uma ferramenta mundial, né? Em qualquer lugar do planeta existe essa possibilidade de trabalho com o Moodle. Então, o Vinícius Sim, ainda tem esse diferencial. Ele pode trabalhar aqui no Brasil, ele pode trabalhar em outros lugares, se ele quiser, porque ele tem essa capacitação, né, de trabalho com o Moodle. Aí conta um pouquinho para a gente como é que foi esse início da sua formação com o Moodle. Foi um processo autodidata? Como é que você iniciou o trabalho? Você falou que quando você chegou no SESC, você não gostou muito, aí depois você se apaixonou pela ferramenta, né? Pelas todas as ferramentas que o Moodle tem. Como foi esse processo aí de aprendizado? Que existe até uma comunidade, né, gratuita que você pode participar do Moodle para aprender a utilizar, mas você fez algum curso ou você aprendeu de forma autodidata? Como é que foi? então, eu acho que esse é um ponto que é o que me faz ser mais fã ainda da ferramenta. Eu, assim, como usuário de tecnologia, consumidor de ser tão ativa e do tamanho que tem o Moodle, tá?
que está ali desenvolvendo soluções, compartilhando soluções sem nenhum custo para quem está chegando agora. Então, essa foi toda a Sim. minha base. Eu não cheguei a fazer a formação em Moodle estruturadinha, passo a passo para conhecer. Eu tive, durante o processo de estágio, muito tempo, né? E aí, para quem trabalha com estágio, a gente precisa entender que estágio ele é um processo de aprendizagem, né? E eu tive isso, eu tive tempo. A maior parte do meu quase 2 anos, né, de estágio foi pesquisando soluções, né, e como trabalhar com Moodle. Foram fóruns, né, o próprio fórum oficial da comunidade. Eu passava dia inteiro ali pesquisando o que as pessoas já tinham feito, né, como fazer material, né? O Moodle é uma das ferramentas que tem uma documentação assim Muito acessível, completa. com tudo Sim. especificado ali, né? Se você quiser começar hoje com o Moodle, tá tudo lá, né? Você pode ver tanto a Sim. parte de instalação, que é mais técnica, e aí a gente também tem que frisar isso, que dentro do Moodle você pode trabalhar com vários setores, né? Várias coisas ali dentro do Moodle. Você é um profissional e você pode não dar conta de todos os conhecimentos necessários ali, porque tem muita coisa. Tem a parte de back-end, né? Tem a parte de front-end, tem a parte pedagógica. Então, são várias nuances para se trabalhar ali. Só que isso tudo está muito bem documentado, né? Tanto a parte de back-end, onde você vai aprender a fazer a instalação, eu pude ver todas essas nuances. Né? Pesquisar como fazer a instalação, né? Pesquisar como colocar a ferramenta no ar, funcionando, né? Soluções educacionais que a gente pode aplicar, né? Como utilizar as ferramentas pedagógicas, né? As atividades, os recursos da ferramenta. Isso tudo está muito bem difundido lá no grupo, né? no fórum oficial do Moodle. E tem outros também, tem um grupo no Telegram da equipe aqui do Brasil, né? Do Sim. grupo aqui do Brasil, diariamente está ali fomentando Tem no conhecimento, Facebook desenvolvendo também, né? Facebook também. Então, Tem. assim, é uma comunidade muito ativa. A Gisele está até compartilhando. A Gisele, que é uma das profissionais assim, que eu admiro muito. Ela está comentando aí ó, o link da Ah, que comunidade. bom. Essa foi a minha Obrigada, base. Gisele. Conversar com esses profissionais como a Gisele, né, como o Gilvan, por exemplo, que ele é um também dos responsáveis pelo evento Moodle Multi, com o Daniel, com a Sil Pontes, com essa galera toda que trabalha e desenvolve, e também, é claro, beber um pouquinho da fonte do que a Aline já tinha pesquisado no SESC, foi a minha Sim. base para atuar hoje com o ambiente virtual baseado em LMS Moodle. Então, essa foi a Sim. minha base. É até importante isso que você falou da comunidade do Moodle, porque às vezes a gente testa alguma coisa, está com alguma dúvida e alguém já teve essa dúvida e postou na comunidade. Né? Essa que é a mágica de você trabalhar com o Moodle, né? Que existe uma comunidade aí mundial de todo mundo ali trocando informação, trocando experiência, e isso que é bacana dessa ferramenta. É por isso que a gente acaba se apaixonando pelo Moodle, exatamente por isso. E aí você Durante falou de esse algum. processo. Pode concluir, Sim, desculpa, pode eu te falar, cortei. pode falar. Durante esse processo, né, lá do estágio, que foi possível ver isso que você está falando. Várias questões, por não conhecer também, eu acho que isso assim, é um ponto ruim, mas a gente tem que avaliar até que É ponto, né? muito De você não. autodidata, né? Isso. Foi bom porque eu conseguia desenvolver coisas e aí, às vezes, não dava muito certo. Aí eu ia para a comunidade e perguntava: gente, alguém já viveu isso? E olha, é assim, ajusta isso aqui. E assim, é muito viva, né? Eu não vi ainda Exatamente. de outras ferramentas. Eu, particularmente, utilizo bastante recursos tecnológicos, não só para formação, mas para a gestão de outras coisas também. E assim, a do Moodle é uma que me deixa assim, bastante feliz, porque ela é muito ativa. Né? Ela é Sim. muito ativa. Com custo zero, né? Você não precisa contratar Ainda uma, tem isso, é uma gratuito. uma solução, né? Essa é a cereja do bolo. É claro, tem um investimento de estrutura para se trabalhar, de equipe dedicada, né? Que é o que eu defendo. Tem que ter uma equipe Uhum. dedicada. Né? Não é só você pegar para a sua instituição uma ferramenta, seja o Moodle ou seja outra,
qualquer e sim, achar que as coisas vão dali surgir. Não vão, né? Mas só de você não ter que pagar milhões por uma solução, eu acho que assim, a cereja do bolo, além de todas as questões pedagógicas que a gente pode explorar dentro da plataforma. sim, sim. E como você falou de ferramentas, quais seriam as ferramentas pedagógicas que você indicaria, assim, que são mais utilizadas a favor da aprendizagem dentro do Moodle? Uhum. Bom, o Moodle, ele, como a gente disse, ele é bem robusto. Ele, por si só, já Sim, traz uma série, né, de soluções. Né? Tem muitas opções. questionário, isso, tem muitas opções. Tem questionários, né? Tem jogos ali, palavra cruzada, né? Tem várias opções para você utilizar com base no seu planejamento pedagógico, da abordagem, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente, né, quando a gente for falar sobre a importância de ter o pedagogo e o fazer desse pedagogo. Então, tudo vai depender muito da abordagem, mas a ferramenta por si só, ela no e cru ali, ela já traz muitas soluções, né, para que o professor, o pedagogo, o profissional que vai trabalhar formações por EAD, né, à distância ou híbrido, para ele utilizar. Só que tem outras também, outras soluções que são integradas à ferramenta. Tanto soluções mais voltadas para a gestão, soluções mais voltadas para processo de aprendizagem, né, de comunicação. Então, tem muitas delas. O que a gente está utilizando muito agora, e que ela passou até a ser, já vi como recurso do Moodle, é o H5P, que só ela, uma ferramenta só, se eu não me engano, né, se não atualizou hoje, porque também muita coisa vai surgindo, acho que são Uhum. 42 opções de se trabalhar conteúdo. Só em uma ferramenta. Em uma opção do Moodle, ela já te dá 42 formas, fora as outras que você tem. Tá? Então, assim, Muito é bom. muito a ferramenta é muito robusta. Ela te dá várias formas. E é claro, né, vai depender da sua demanda, do seu público, qual delas você vai utilizar. Mas tem bastante funcionalidade, né, cada uma com a sua característica, que podem ser utilizadas em conjunto, inclusive. Né? A gente pode utilizar a H5P não só para trabalhar atividades, mas sim para apresentar conteúdo textual, para ajudar no layout de um espaço. Né? A gente tem como fazer isso. Então, assim, é uma ferramenta muito rica, né? Nesse quesito de soluções para aprendizagem, para organização de layout dentro do Moodle. Sim, e isso que o Vinícius falou é importante porque realmente o Moodle é muito rico e muito diverso. A gente consegue trabalhar com públicos diferentes, com adultos, com ensino tradicional, formação continuada. E dependendo, né, da forma que você trabalha, o Moodle nunca é o mesmo. Né? Sempre Uhum. você olha, ele tem um diferencial, né? Porque aquela equipe ela construiu com um objetivo diferente. Então, sempre tem aquele diferencial. Às vezes eu trabalhei numa empresa que o Moodle estava de uma forma, eu encontro outra pessoa que trabalhou numa outra empresa, o Moodle era completamente diferente. Então, ele é Uhum. muito diverso. Realmente, isso é muito Uhum. importante que você falou. O Moodle é muito, ele tem essa diversidade muito grande. Você pode citar para a gente alguns exemplos, Vinícius, de quando algum projeto que você trabalhou, que utilizou algumas ferramentas pedagógicas no Moodle que foi muito bem sucedido? Pode citar algum exemplo de ferramentas que você indicaria que nos seus projetos foi muito bem valorizada? Uhum. Bom, assim, como eu disse, ela é muito robusta e tem bastante opções. Mas acho que eu Sim. posso citar aqui uma unidade que era lá nos trabalhos desenvolvidos do SESC, a gente Uhum. ficou um tempo, né, numa tentativa, eu e a Aline também, né, nessa pesquisa de uma biblioteca para a gente utilizar com o Moodle. E aí demorou um tempo, né, a gente fazer essa pesquisa e não vinha Uhum. nada. A gente não achava, eu até cheguei a achar uma solução, que foi um profissional da Espanha que desenvolveu, mas precisava de muitas adaptações ainda, ela estava bem inicial e não foi possível da gente fazer. E algum tempo depois a gente
segui uma dica, né, que foi de um profissional daqui do Brasil, né, que é o Marcelo Claro, de utilizar o glossário para a gente falar É, uma biblioteca. quando você falou biblioteca, eu Então, pensei logo no glossário. sim, porque assim, a gente via o glossário e a gente não conseguia pensar nele como uma biblioteca. Mas com alguns ajustes é possível, né? E a gente seguiu ali as orientações, né, que o Marcelo, claro, desenvolveu e apresentou. Eu acredito que foi ele sim que desenvolveu, porque foi o único que a gente conseguiu encontrar da utilização do glossário como uma biblioteca em si, né? Com uma indentação ali, um layout voltado e que simulasse mesmo uma biblioteca. Então, com o glossário, a gente tem ali opções de mostrar os itens, e aí veio Uhum. a utilização das marcações HTML e CSS, e estilização em CSS, para dar uma cara mesmo de biblioteca para esse espaço. Então, por exemplo, hoje, alguns espaços internos de cursos que foram desenvolvidos no SESC, eles têm Aham. essa biblioteca, que é a ferramenta, simulando uma biblioteca, onde a gente consegue, dentro do espaço de um curso, e aí, assim, quando a gente fala curso, é porque a ferramenta entende e lida com esse nome, né? Mas você pode, dentro da sua plataforma, você falar e tratar a nomenclatura que você desejar, formação, né, Sim. percurso formativo, enfim. Então, cada Sim. espaço ali, a gente consegue linkar, seja por texto, né, são os hiperlinks, para ir direto para esses conteúdos que estão hospedados na biblioteca, ou colocar centralizado, né, numa área comum da plataforma, o link para essa biblioteca, onde o participante pode ir buscar todo o material informativo, de formação, que aquela ferramenta, aquela instituição possui para consulta do seu público, né? Seja externo, interno, ou até fazer distinção. Eu posso colocar conteúdos ali numa mesma biblioteca com a restrição de acesso pela ferramenta, e aí a gente fala um pouquinho de uma administração um pouco mais complexa, não muito, mas requer um pouquinho mais de conhecimento, para a gente restringir Sim. certos conteúdos ou não, ou deixar aberto para todo mundo. Mas a gente pode deixar todo mundo junto numa mesma comunidade com acesso condicional para certos itens. Isso é possível? Tem essa, tem Sim. também depois o Moodle agora ele é totalmente compatível com o Bootstrap, que é uma tecnologia que veio para revolucionar como a gente desenvolve para a web. Então a gente utilizou muito os elementos que já estão criados, a gente só pega os códigos, né, para fazer layout dentro do ambiente baseado em Moodle. E isso também foi um sucesso, deu uma carinha. Porque assim, lá no SESC, a gente todo o tempo tentava simular a plataforma para que ela tivesse uma cara com espaços que o público-alvo já tivesse mais intimidade. Por exemplo, redes sociais. Então, a gente tinha um exercício de pensar esses espaços para que ele parecesse com um ambiente que o público já tivesse o hábito, né, de estar navegando. Então, com o Bootstrap, isso foi super possível, porque muito código estava pronto, Interessante. a gente pegava o que a gente entendia que teria sucesso e aplicava. Por exemplo, se eu não me engano, a comunidade da equipe de biblioteca ela foi baseada nisso. A gente utilizou bastante recurso do Bootstrap lá. Acho que essa foi a que a gente mais utilizou, porque ela é um ambiente complexo, né, esse espaço da equipe de biblioteca do SESC. Ele é tanto formacional como Uhum. ele é uma formação como de informação também. Né? Ele acontece para formar as equipes e dar ciência de tudo que acontece dentro dessa comunidade de bibliotecários e de gestores de bibliotecas do SESC no Brasil inteiro. Sim. Aí só por isso que você falou, a gente vê como o mundo é tão diverso e tão rico, né? Tem muita coisa. Tem coisa que eu ainda não tive a, Sim. a oportunidade de desenvolver, né? Porque, assim, É. o público não me demandou, mas eu tenho coisas ainda que eu gostaria de ter um público um pouco diferente para poder testar e aplicar também isso.
Porque é isso, né? O Moodle ele tem esse diferencial de ser robusto e ter muita coisa, mas o que me demanda o uso é o público que eu vou trabalhar. Isso é uma coisa que seja o design instrucional, seja o pedagogo ou o profissional de outra formação que venha trabalhar com EAD, e aí eu digo até não só no Moodle, mas em qualquer ferramenta. Quem determina o que a gente utiliza é a proposta pedagógica somado com aquele público que eu tenho. Então, isso são Aluno. questões fundamentais que a gente não pode perder de vista, independente da tecnologia que a gente está utilizando. Com certeza. Certíssimo. E em relação à equipe multidisciplinar, que agora você até falou um pouco da equipe, a importância da gente ter uma equipe multidisciplinar trabalhando com o Moodle. Conta um Uhum. pouquinho para a gente, até na sua visão, como é importante isso. Sim. Bom, como eu disse, o Moodle, dentro dele você já percebe áreas que puxam, funções que puxam mais para um lado de formação, né? Tem um lado que puxa mais para a administração, Uhum. tem um lado da gestão, né? Com o processo mesmo, tem um lado que puxa mais para, tomar uma aguinha, puxa mais para tecnologia, que é quando a gente vai trabalhar com back-end do Moodle, né, com desenvolvimento de soluções que podem ser solicitadas. Né? Um exemplo que a gente pode dar, a gente pega um cliente e o cliente tem uma demanda muito específica, né, que é daquela instituição, que nenhuma outra tem. Né? A gente tem isso. As instituições elas não são iguais. Né? Elas têm as suas semelhanças, mas elas têm as peculiaridades. Então, é necessário desenvolver algo específico para aquela instituição. Então, isso aí já tem um outro perfil, né, de profissional para atuar com aquilo. É claro, pode ter uma pessoa que dá conta de tudo? Pode. Mas ter uma equipe multidisciplinar é muito mais rico, porque a gente tem visões distintas sobre Com aquele certeza. processo e a gente consegue dar mais qualidade, né, para o produto final, né, que é um espaço com uma gestão de aprendizagem e de ensino, né, funcional, que dê resultado, né, que tenha uma aplicabilidade fluida e que tenha resultado para a instituição. Então, ter essa equipe multidisciplinar focada, né, é importante dizer isso, né, a pessoa que vai trabalhar com esses processos, ela tem que ter foco naquilo. A gente tem uma equipe multidisciplinar fundamental para que os processos sejam, os indicadores e os objetivos sejam alcançados. Sim, o produto ser mais completo também, né? Tendo essa E diversidade de visões, né? Uma visão tecnológica, uma visão educacional, essa visão até do design. É muito importante ter essa visão completa. muito, né, Fabiana, por exemplo, na formação de design institucional mesmo, a gente vê ali três bases: a administração, a tecnologia, né, tecnologia da informação e a pedagogia, na verdade, quatro bases, porque às vezes a gente deixa passar muito isso, mas a comunicação, né, que é uma ciência, né, a tecnologia da comunicação, ela é fundamental para esse processo. Tá? Eu não posso, e não é uma hierarquia, tem até uma certa hierarquia nessas áreas, mas se eu deixar que uma delas escorregue um pouco nos processos, eu posso estar colocando todo o produto que está buscando ser desenvolvido, assim, fadado ao erro, né? Ao insucesso. Sim, Então, assim, quando a gente vai ver, mesmo fazendo design institucional, está baseado em quatro pilares, que é a comunicação, a administração, a pedagogia, né, e a tecnologia da informação. Então, ter minimamente quatro profissionais, claro, pode ser uma equipe mais robusta, mas ter profissionais que representam, que são oriundos dessas quatro áreas, eu acho que assim, é um caminho para se garantir a excelência nos processos, porque garante essa visão. Claro, a gente vê os profissionais, os colegas estão sempre pesquisando mais, mas a formação como design institucional, numa especialização, ela não dá conta de dar uma base pedagógica que você tem em 4 anos. Né? Ela não dá conta. Então, quando a gente junta esses profissionais e botam eles para trocar ali diariamente, debruçados sobre um processo, sobre um produto que precisa ser desenvolvido,
a gente dá muito mais qualidade assim, ao que está sendo produzido, né, desenvolvido. Sim, e o design institucional, ainda mais o design nessa parte de projetos, exatamente para isso. É uma equipe multidisciplinar, mas o trabalho é interdisciplinar, né? O trabalho ele acontece em equipe, com a comunicação, para que o projeto, né, o produto final, ele seja o mais Uhum. completo possível, né? Que todos estejam falando a mesma língua, isso é muito importante. Falando aqui um pouco de design institucional, porque eu sou formada em design e o Vinícius também é. E É, aí, pode continuar, desculpa. pode falar, Depois eu Vinícius, complemento. desculpa, pode continuar. E assim, a gente falou aqui de 4 bases, mas ela é uma especialização, uma formação que está aberta a vários públicos, né? Não é só para Sim, o profissional da administração, da pedagogia, da TI ou da sim, comunicação, né? É um curso que é uma especialização que está aberta a vários públicos, e a gente percebe isso, né, sim, nas turmas, e são super bem-vindos, né, profissionais de outras áreas também. sim, Quanto mais, né, processo educacional é o que chegou lá. Quanto mais diversidade a gente tiver de olhares sobre melhor, aquele cenário, melhor. Então, é bem sim, amplo mesmo. sim, com certeza. E aí eu te pergunto, qual a importância do pedagogo aprender sobre tecnologias digitais? Né, a gente Hum, aqui, dois apaixonados por essa área de tecnologias digitais, na sua opinião, qual a importância do pedagogo ter esse aprendizado? Porque a gente sabe que na faculdade a gente não tem esse aprendizado todo que a gente precisou adquirir com a prática. Né? E uhum. a gente falando aqui para pedagogos, né? A gente tem aqui seguidores que são estudantes de pedagogia, são recém-formados, tem pessoas até que já têm alguns anos de prática. Na sua opinião, o que você falaria para eles? Por que é importante eles estudarem sobre tecnologias, eles adquirirem esse conhecimento, não se conformarem apenas com o conhecimento da faculdade? Acho que a gente, para começar esse assunto, que é sempre um pouco temeroso, né? Ah, assim, para uma parcela do público, que é um medo da substituição. Né? Isso é real para a gente que trabalha com Sim, educação, tecnologia e dos processos educativos, né? Sistemas autoinstrucionais. Né? E aí, assim, eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar isso, eu deixo muito claro que isso a gente tem que tirar essa caraminola da cabeça. Isso um pensamento um muito equivocado, né? isso é um fantasma que assombra, né? Talvez no passado esse entendimento ele era até meio que disseminado com um certo ar de verdade, mas hoje não. O professor, né, raiz na raiz da profissão, o professor ele é insubstituível e vai ser para Sim, sempre. Não tem tecnologia que foi criada ou que possa ser criada que vai passar por cima da capacidade do profissional da educação de ressignificar e dar significado a coisas. Né? Isso é sim, uma característica totalmente humana. Né? Quando a gente conversou, até abordei um pouco disso, que foi uma pergunta numa comunidade de tecnologia, onde um novo integrante perguntou: olha, eu tenho uma dificuldade extrema de entender o que são núcleos e threads de processadores. E um profissional, que provavelmente é professor, falou para ele: rapaz, é só você imaginar uma obra que tem lá o servente e tem o ajudante. Dentro de um processador, o núcleo é o servente, né, é o responsável pela obra, e os threads são os ajudantes. E é isso que acontece dentro do processador. Você tem itens que são responsáveis pelo trabalho e tem outros que ajudam. Então, essa capacidade de traduzir isso de forma com que o público entenda, isso é nossa, é da é isso. humanidade. Né? Não tem tecnologia que, claro, você pode programar ela para fazer isso, mas ainda assim precisa de alguém. Precisa da É gente isso aí. para poder fazer. Então, para a gente começar essa fala, a gente tem que tranquilizar também os nossos professores que infelizmente no Brasil não são tão valorizados como deveriam, né? É a classe, né, se não, uma das mais, ou se não a classe que mais sofre opressão, seja do Estado ou seja de uma parcela da sociedade, somos nós professores, né, profissionais da educação, mas isso precisa ser deixado de lado, porque assim, hoje, na nossa sociedade, quando a gente olha, seja para nossas crianças,
Para os idosos também, né? Hoje mesmo eu tive uma fala de uma pessoa de um banco, né, que eu tive que ir ao banco hoje, ela falou, olha, os nossos clientes do banco estão todos informatizados, até os idosos, que antes não tinham, porque a pandemia fez isso. Sim, Então, hoje na nossa sociedade, né, a criança de 3, 4 anos já está com o telefone na mão passando para cima. Né? Então, assim, quando a gente vai pensar sobre tecnologia, hoje o professor não pode ficar mais alheio a isso. Ele não pode mais. sim. Não tem mais espaço. A gente não tem mais tempo para, por exemplo, menino guarda esse celular. Né? Não, vamos utilizar isso aqui. Hoje a gente tem ferramentas mil, né, para poder utilizar essas ferramentas esses equipamentos que a garotada leva para a sala de aula, né, ou que no trabalho a gente está o tempo todo tendo que utilizar. A gente tem várias formas hoje com a garotada, por exemplo, no ensino fundamental, seja um ou seja fundamental 2, a gente tem, por exemplo, o Kahoot, que é uma ferramenta sim, extremamente poderosa que muitos professores utilizam para poder fazer questionários, né, competições. É claro que dependendo da proposta pedagógica, ela não vai ser muito utilizada com essa questão da competição, né, mas sim de um sistema para que a gente consiga avaliar como é que está o desenvolvimento ali do aluno de determinado conteúdo, mas o Kahoot é fundamental. Eu utilizava também ele como aluno no curso de inglês. E assim, quando eu falava em Kahoot, a gente mudava totalmente a visão sobre aquela atividade, porque é uma forma mais lúdica de trazer o conhecimento para um determinado público, seja ele adulto ou não. Né? Então, assim, quando a gente vai falar de ambientes virtuais, hoje eu não consigo entender que o profissional hoje de educação trabalhe sem saber ao menos o que é isso. Né? Eu acho que todo mundo deveria ter a possibilidade de explorar isso, tentar utilizar em Sim. conjunto, ainda que a instituição que trabalhe tem essa prática de utilizar soluções de ambientes virtuais, acho que o professor tem até uma parte da autonomia dele. Hoje, se eu quiser abrir um curso agora, eu consigo usar o Google Cloud e lá criar a minha turma com atividades e mandar para o meu aluno. Né? Eu consigo fazer É isso isso. aí. É isso aí. O professor, ele tem que ter, né, o professor, o pedagogo, o profissional que trabalha com educação, ele tem que ter não domínio, não digamos o domínio, mas a noção de que essas soluções existem e de que ele pode utilizar. Não são ferramentas ou soluções que vão substituir o fazer deles, mas sim que pode ampliar Pode a qualidade, potencializar o botar trabalho mais, dele. potencializar isso, exatamente, Isso aí. potencializar o fazer do professor. E é muito bom quando a gente vê, por exemplo, pelo menos percebi muitos colegas procurando soluções agora nessa pandemia, né? A gente teve agora um boom, né, do EAD quase que de um dia para o outro. A gente foi obrigado, né? Ainda não era muito defendido, até um pouco o entendimento um pouco equivocado do EAD no Brasil, mas agora Sim. a gente tem que lançar mão desse recurso. Né? Então a gente teve muita procura de colegas, né, querendo compartilhar um pouco sobre isso, saber um pouco mais. E eu fiquei muito feliz, né? Porque, assim, não porque a gente precisou de uma pandemia para dar esse start, mas que a galera percebeu a potencialidade da coisa e que entendeu que aquilo não vai substituir nunca o profissional de educação. Sim, fiquem Sim. tranquilos, nós, enquanto respeitadores de conceitos, nossa, não tem chance alguma da tecnologia substituir o profissional da educação. Pode substituir outra coisa, mas eu vejo o profissional da educação como fundamental daqui a 20, 30, 40, 50 anos Sim. e, enfim, eu acho que eternamente a gente precisa. E vamos ser sempre devedores aí dos professores. Um abraço aí para todos os professores Exatamente. que estão assistindo, tá?
Exatamente. É ótimo esse teu ponto de vista, Vinícius, porque quanto mais os professores entenderem, né, as tecnologias digitais e souberem trabalhar a favor da aprendizagem, melhor, porque eles vão saber, né, até conhecer mais o público, adequar a necessidade do público. A gente sabe que a gente tem uma geração aí que já está mergulhada nas tecnologias digitais, então o professor, ele não vai ser, substituído de forma alguma, mas é muito importante que ele não pare no tempo, que ele procure sempre se desenvolver, conhecer, saber que aquilo existe caso ele precise utilizar. Isso é muito importante. E a gente aqui está disponível, né, Vinícius, para caso os professores precisem, quando eles nos procuram, tirando alguma dúvida sobre tecnologia, como aplicar É, eu já, isso, já tenho como alguns, aplicar isso na Fabiana, para realidade deles. isso, que assim, eu venho de uma história muito difícil de acesso ao conhecimento, né? Eu comentei com você, né, de como que foi Sim, minha construção como profissional. Demorei muito para chegar à faculdade. E hoje, assim, uma forma que eu tenho de devolver isso para a sociedade, eu costumo falar com alguns professores, você quer utilizar o Moodle ou outra ferramenta, eu consigo, meu final de semana, eu consigo dividir um pouquinho ali e a gente senta, conversa, sem custo é isso algum, aí. né? Mas se você quiser trabalhar com a ferramenta, a gente conversa, né? A gente dá uma visão inicial para que você consiga caminhar e potencializar o seu fazer. E aí, se for soluções educacionais sem custo para a comunidade, aí eu trabalho de graça, pode me chamar. Tá? Se for fazer algum curso para comunidades, por exemplo, pode contar com o meu conhecimento e com a minha disposição aí para poder apoiar, a levar conhecimento sem custo para quem precisa e quem está buscando. Né? Porque hoje tem muita coisa na internet, mas sistematizado, Sim, né, com qualidade, orientado, a gente não tem tantos assim. E sim. iniciativas desse porte, desse tipo, com esse viés, elas são bem-vindas e eu estou sempre à disposição. Se eu não tiver tempo, eu arrumo para investir um pouquinho do meu tempo aí nesses projetos. Sim. E isso que você falou é tudo mérito seu, né, Vinícius? Você conquistou toda essa sua carreira, você é um diferencial aí na área de educação e tecnologia. Estou vendo aqui os comentários, as pessoas te elogiando, falando como foi bom trabalhar com você, como você agregou a todas as instituições que você trabalhou em relação à equipe. Então, tudo que você conquistou, que você falou aí que demorou para entrar na faculdade, mas tudo que você conquistou hoje é tudo mérito seu, né? Você agora é um profissional inspirador aí para quem quiser seguir essa área de tecnologia, educação. Então, eu dou os parabéns, parabéns para você, porque você é um excelente profissional. Muito obrigada. E Eu representa a nossa vou, categoria também como pedagogo, né? sim, ainda tenho aquele sonho ainda de atuar com os alunos, né, que na sociedade, no senso comum, são taxados como problemáticos, né? Igual era quando era do ensino fundamental, né? Que são os alunos, né, que têm algumas questões, né, sociais, por exemplo, alunos de comunidade. Eu vivenciei estágios em comunidades e a realidade é outra. Acho que se todo mundo tivesse um pouquinho de olhar e vivência nesses ambientes, a gente teria alguns posicionamentos diferentes quanto à educação no Brasil, né? Então, eu ainda tenho esse sonho de atuar lá, né? Lá na escola mesmo, com esse público. Futuramente, quem sabe a gente consiga. Mas eu acabei esquecendo de falar um ponto aqui, que é a importância do pedagogo nesses processos, Fabiana, dessa visão pedagógica. Né? É claro, ele precisa estar com conhecimento em dia sobre tecnologia, mas o que faz com que dentro dessas equipes de projetos educacionais tenham um pedagogo ou um profissional que vá lá beber dessa fonte pedagógica é pela raiz da coisa, processo de ensino e de aprendizagem. Né? Por quê? Eu posso fazer todo um curso, um aparato visual, né? Desenvolvido em, Uhum. seja lá qual for, né? Qual for a solução, e aí tem várias, tem o Moodle, tem o Canvas, tem uma ferramenta que se chama Chameleon, eu acho, se não me engano, tem o Blackboard, tem, assim, várias outras.
Mas o que não pode ter discrepância na proposta pedagógica com as ferramentas, né, que a gente vai utilizar e as atividades. Que eu costumo dizer, eu não posso, por exemplo, ser contratado por uma empresa que tem uma visão totalmente socio-interacionista, né, que prevê ou pressupõe uma construção de conhecimento colaborativa, e aí eu entrego para a instituição uma série de questionários. Todas as minhas atividades são questionários onde o aluno tem que fazer sozinho, olhando para a tela do computador. Não. Então, assim, o profissional da pedagogia é o que vai ter essa percepção, É né, fundamental. com a base pedagógica, Sim. para poder traduzir aquele material, né, programático que a escola, ou a corporação, ou a instituição está ali cedendo para trabalhar aquilo da melhor forma, né, relacionando sempre a abordagem pedagógica, né, a posição pedagógica da instituição, o público e as ferramentas disponíveis. Como que eu mostro, né, como que eu entrego isso enquanto conteúdo para o público que vai estar acessando. Então, o pedagogo ele é fundamental nessas equipes por conta disso, né, de ter essa co-profissional, né, com esse conhecimento pedagógico, para fazer essa qualificação da demanda, né? Porque não pode. Eu posso até ter uma comunicação nesse ambiente desenvolvido que seja um pouco não tão qualificada, e aí eu faço um trabalho ali mais manual para que essa comunicação aconteça. Eu posso ter uma pegada tecnológica que precise de melhorias, mas a parte pedagógica é o que eu costumo bater o martelo, que ela tem que estar totalmente alinhada, né? É o que não pode sair do meio. Por quê? Porque os resultados que a instituição que está contratando o profissional quer ter vai estar baseado e orientado por como que a base pedagógica vai ser interpretada e entregue. Então, esse é o fundamento que não pode ter erro, né, durante um processo. Principalmente se você atua na rede privada, né, nas corporações, que precisam de retorno de investimento. Né? Então, para a escola, você tem até um tempo maior, né, para se trabalhar isso. Né? Tem aquele tempo de tentativa e erro. Mas para instituições, né, para corporações, esse tempo ele é mais curto. Né? Os orçamentos eles são mais justos e precisam de ter respostas. Né? O gestor que está ali trabalhando, né, assim, numa visão mais macro, ele precisa de ter resposta. Você não tem como falar, olha, a gente fez aqui, mas deu errado. Mas como assim? Né? Deu errado por quê? Então, a parte pedagógica, ela é 80% responsável por fazer dar certo, né? Para que os retornos venham, né? Para que o alcance venha. Então, era essa questão pontuada, a importância de ter o pedagogo nessa equipe. Sim, por isso que é tão importante essa equipe multidisciplinar, né? Porque não é só o olhar tecnológico, tem que ter o olhar pedagógico também. Isso é essencial. Muito bem falado, Vinícius. Nós estamos chegando ao final da live, mas eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui que eu vi passar. Ó, qual cuidado o pedagogo precisa ter para que a tecnologia não seja a finalidade dos ambientes online, e sim a aprendizagem? Uhum. Isso a gente consegue com muita base teórica, né? A gente tem bastante autores, tanto internacionais como nacionais, para fundamentar isso. Né? Mas, por exemplo, a gente citou aqui, você pode ter dita como a melhor, né? Que a Aline sabe bem disso, todo proprietário de solução educacional diz que a dele é a melhor. Mas você pode ter ali a melhor ferramenta, melhor estruturada. Se você largar ela sozinha, ela não acontece. Então, assim, a tecnologia em si, ela não é o fim da coisa. Né? Isso está muito claro. Na prática, você consegue ver isso. Isso é uma das poucas coisas que a gente consegue praticamente colocar. Olha só, não dá. Você pode ter, como a gente já viu, eu nessa experiência de buscar, de ver, procurar outras instituições, a gente viu ambientes lindos, né? Super bonitos, bem estruturados, mas que a parte pedagógica
ela não acontece. E é isso, tem uma questãozinha aí que faz toda a diferença nesse meio. Né? Tem até uma figurinha minha no Sesc que roda sobre isso. Depois mandem para mim se tiver alguém do Sesc vendo. Que é a mediação. Né? Eu não posso ter só uma robusta da parte da tecnologia e largar lá. Não vai acontecer nada. Meu público não vai espontaneamente acessar porque ele é bonito. Eu tenho que ter uma estrutura de comunicação, de mediação nesses espaços que eu estou desenvolvendo para que a coisa se dê. E aí sim, quando eu tenho uma mediação, fica muito mais claro, tanto para o gestor quanto para o público, que a tecnologia em si ela não é o fim da coisa. Né? Ela é uma das formas de que a gente vai acontecer os processos de ensino e de aprendizagem. A gente poderia utilizar. E quando a gente fala de tecnologia, é amplo. Né? O GIS, por exemplo, é uma tecnologia. Né? O quadro é uma tecnologia. Então, Sim, isso com certeza. um meio como que a gente lida os conteúdos e trabalha. Né? O meio com que a gente escolhe trabalhar. O fim vai ser sempre os processos, né, que a gente desenvolve e trabalha, não a tecnologia. Ótimo, perfeito, Vinícius. E nós estamos chegando ao final, infelizmente. Vou agradecer aqui a sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gratidão por ter você aqui conosco, né? Um exemplo de profissional de pedagogia. Para quem tiver mais perguntas, eu já coloquei aqui o nosso e-mail, pedagogiaaçãocontato@gmail.com. Quem tiver mais perguntas para o Vinícius, pode mandar para a gente que a gente encaminha para ele. E aproveitar para falar para vocês que a partir de semana que vem, a partir de novembro, nossas lives serão terças e quintas às 19 horas, tá? E mais uma vez agradecer ao Vinícius aqui. Muito obrigada, Vinícius. Parabéns pelo seu trabalho, por você se tornar essa referência na área tecnológica que você é, né? Principalmente na área de Moodle, né? Que é muito difícil ver profissionais formados tanto na educação quanto ter uma boa base tecnológica. E você é um exemplo disso. E tudo isso é mérito seu. Você construiu essa carreira bem-sucedida, tá? Meus parabéns. Muito obrigada, tá? E agradeço muito por você ter aceitado nosso convite. Espero que você esteja aqui novamente conosco, que a gente tem muito assunto, né? Muito assunto para conversar. É um tema muito amplo e eu agradeço também o convite, né? Agradeço aos meus professores, né? Se não fosse por eles, nada que eu tenha conquistado ou que eu possa conquistar seria possível. Né? Eu agradeço a todos vocês que passaram aí durante a minha profissão. A minha mãe, que hoje não está mais comigo, né? Mas que hoje me acompanha de outro plano, que também foi uma guerreira que sempre batalhou muito pelo meu ensino, mesmo tendo estudado só até a quarta série, sempre acreditou muito que era possível, através da educação, conquistar alguma coisa. Então, eu agradeço muito a minha mãe. E aos profissionais do SESC e de outros lugares que eu passei que fizeram a diferença. Né? Sempre aprendendo um pouquinho com eles. Tive uma relação excelente em todos os lugares que passei e pude aprender bastante. Continuo aprendendo, né? A Fabiana falou referência em tecnologia, mas a gente continua. Tem muita coisa ainda para aprender, pessoal. Você é um educador, né? A gente nunca para de estudar. Não dá para parar. Não para Então, nunca. muito obrigado. Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigada, pessoal que participou da live. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.